O 8 em Ponto de hoje está no ar e você sabia que existem no Brasil pelo menos 12 milhões de teletrabalhadores? Pois é, o teletrabalho cresce cada vez mais no país, no setor privado e também no setor público. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Kleber Ivo dos Santos, especialista em direito trabalhista, nosso convidado de hoje aqui no programa. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Doutor, para a gente entender o que a lei considera como teletrabalho? Atualmente tem um dispositivo na CLT, o artigo 6º, que diz que não há distinção entre o trabalho prestado nas dependências do empregador ou na residência do empregado. Só porque é um artigo um pouco vago que necessita estar tendo uma regulamentação. Bom, e é uma modalidade que hoje, é claro, predomina muito, né, no setor privado, né, especialmente em área de tecnologia, é muito comum, mas também o setor público começa a adotar muito esse trabalho em casa, o home office, né? Sim, sim, bastante. Tanto o setor privado, como já foi dito, também o setor público, até mesmo para desonerar o gasto, porque é uma forma de desonerar, porque a partir do momento em que o servidor não está nas dependências, tem um menor gasto com relação à estrutura administrativa. Bom, o que é a principal mudança que a reforma trabalhista traz na questão do home office, do teletrabalho, em relação ao que a CLT afixava antes? Muda bastante, né? Pela CLT atual, o trabalhador, se ele extrapolar, por exemplo, a jornada de trabalho, ele tem direito às horas extras, seja adicional noturno, seja no caso de uma supressão do intervalo interjornada ou intrajornada. A partir de novembro, o trabalhador ele não tem mais controle da jornada de trabalho, né? Se ele extrapolar as 8 horas diárias, enfim, ele não vai ter direito às horas extras. Se ele trabalhar após as 22 horas, também não vai ter direito ao adicional noturno. Essa modificação, né, na questão de que hoje a CLT diz que tem que ter jornada de trabalho, tem que ter intervalo entre jornadas, tem que ter hora extra se passado. E essa modificação, ela é boa para o trabalhador? O Ministério do Trabalho, ele já se posicionou contrária a essa regulamentação. O Ministério do Trabalho entende que poderá haver uma sobrecarga de trabalho do trabalhador em detrimento daquilo que está previsto hoje na CLT, apesar de ser de uma forma genérica, né? O Ministério do Trabalho ele vê com uma certa ressalva esse não controle da jornada de trabalho do empregado, até mesmo porque entende que vai se exigir muita produtividade. E isso vai acabar desbocando no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai analisar caso a caso e vai verificar se há ou não abuso nessa exigência. Ou seja, vai ter que ser muito bem vista essa relação, né, entre o empregador e o trabalhador, para que o trabalhador não se sinta sobrecarregado com uma pressão excessiva para cumprir uma determinada tarefa, mas também o empregador garanta que aquela tarefa solicitada seja cumprida no prazo, com a qualidade necessária que ele, empregador, quer, não é? Sim, sim. Vai ser analisado, como foi dito, né, caso a caso, porque cada atividade, até a característica do empregado, nem todos os empregados têm essa característica de trabalhar em casa, né, de ter essa disciplina. Outros já produzem muito mais trabalhando na sua residência, né, depende da atividade, né, do que é desenvolvida. A tecnologia de informação, como foi dito aqui, é um ramo onde é utilizado bastante já atualmente. Vai ter que ser analisado cada atividade. Bom, e como é que ficam os demais direitos? A gente falou aqui da jornada, que vai ser abolida, né? E também das horas extras, enfim, esses intervalos interjornada, como não tem mais. E como é que ficam os demais direitos? Férias, 13º, FGTS, enfim, como é que fica esse outro arcabouço legal do trabalhador que desempenha o home office? Esses direitos ficam inalterados, né? O empregado, ele continua tendo os direitos trabalhistas de férias, 13º, FGTS, aviso prévio no caso de uma dispensa imotivada, mantém-se inalterado. O trabalhador que desenvolve uma atividade em casa, ele também pode estar subordinado àquela nova regra que vai a partir de novembro do trabalho intermitente, pode ser contratado para fazer uma tarefa específica e ser remunerado por aquela tarefa. Esses outros dispositivos também se aplicam ao trabalho em casa? Também se aplica, também se aplica. O que se aplica também tem que ser observado é a questão da ergonomia, né? Porque questões de medicina e segurança do trabalho, desculpe fugir um pouquinho da sua pergunta, porque é muito importante, o empregador ele vai ter que fornecer uma condição de trabalho para que o empregado ele preste um trabalho que não desenvolva nenhum tipo de doença no desenvolvimento das atividades, né? Ele vai ter que fornecer um equipamento adequado, enfim, uma ergonomia adequada para que não haja nenhuma doença ocupacional também.
Bom, é importante, né? Porque a saúde do trabalhador, isso vai desencadear lá em afastamentos, enfim, não é? E para a gente fechar, doutor, essa questão legal, ela traz essas modificações todas para o trabalhador e a partir de novembro passa a valer, não é? E como é que fica então, quem se sentir prejudicado, claro, vai ao judiciário, não tem outra saída, vai ao judiciário, é isso? É isso mesmo. Ou, se não quiser buscar o Judiciário, pode também buscar o Ministério do Trabalho e Emprego ou o Ministério Público do Trabalho, também são outros órgãos que vamos dizer, que fiscalizam esse tipo de situação. Obviamente que numa análise mais individualista, o Poder Judiciário sempre acaba sendo a maior opção. Bom, é isso, né? Kleber Ivo dos Santos, advogado especializado em Direito do Trabalho, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos sobre essa forma moderna de trabalho que a gente vai ver com muito mais frequência na economia brasileira. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos.